Vamos lá então, mais um livro do André Aciman, né? Dessa vez Variações e Enigmas. O Aciman, como todo mundo já deve saber, o mesmo autor de Me Chame Pelo Seu Nome, que é a primeira coisa que você deve saber quando você for pegar esse livro e estiver interessado para conhecer a história dele. Esta não é uma continuação de Me Chame Pelo Seu Nome, né? Esqueça essa história, abstraia essa história, vá como se você estivesse indo conhecer um livro novo, o que ele é. É um livro novo e outra história, mesmo autor, mas um conteúdo completamente diferente. Aqui no livro, o Aciman vai trazer sim um conteúdo LGBT, tal qual o de Me Chame Pelo Seu Nome, mas bem diferente, com outra pegada, um estilo totalmente novo e uma maneira diferente de contar a história. E, consequentemente, os personagens também vão ser distintos e o teor e a essência da história vai ser diferente também. Aqui a gente vai ter, na verdade, alguns contos, né? Na verdade, isso é um romance, mas eu prefiro tomar ele como um livro de contos. No total são 5 contos com o mesmo personagem, né? A gente vai ter aqui o personagem do Paul, que é o protagonista, e a gente vai conhecer ele através de períodos diferentes. E a cada período que a gente tem acesso à história do Paul, a gente percebe que ele muda, as pessoas no entorno dele também mudam, mas ele tem uma questão que é uma questão assim bem intrínseca dele, é uma questão bem interna e particular, e que é dele, né? Essa é uma característica pessoal muito marcante nele e que faz parte do ser, né? Isso que está sempre sendo investigado, que está sempre como ponta fundamental e o assunto primordial dos contos, né? Que seria essa variação com relação ao amor, ao sentimento e ao afeto que ele tem, de acordo com as histórias, de acordo com os períodos. No início a gente vai ter o contato primeiro dele chegando na cidade onde ele passou boa parte da infância e adolescência dele. Ele está retornando para esse local que também fica em alguma região remota da Itália, não recordo agora exatamente qual seria o lugar, mas lá ele vai ter acesso à infância dele e à pré-adolescência, quando ele teve uma certa paixão platônica por um marceneiro que trabalhava para a família dele. E tem uma surpresinha, né? O que eu achei mais interessante dessa história do Aciman, desses contos, são que todos eles têm uma peça, tem uma ponta que muda, sabe? Tem um plot twist dentro da história e a gente pensa que é uma coisa, a gente começa a leitura imaginando algo, mas ela se transforma em outra completamente diferente ao final, né? Tem sempre uma reviravolta e algo que muda isso. E é muito legal, eu achei muito interessante mesmo. Então é como se fossem vários livros dentro de um livro só. O protagonista, o Paul, como eu falei, ele tem essa característica de ser uma pessoa mutável, como todo mundo é, mas ele, em termos de sentimento, em termos de amor, em termos de interesse sexual e etc., ele tem essa variedade muito grande, né? Ele é uma pessoa que ele vai oscilar em vários momentos. Então, em um momento ele tem interesse por esse marceneiro, no outro ele já tem interesse na amiga da esposa dele, porque ele é uma pessoa que já foi casado com uma mulher e ele amou muito essa mulher, que é algo também que é importante ressaltar. O amor que o Paul sente por todas essas pessoas, ele é muito genuíno, ele é muito verdadeiro. Então acho que por esse motivo ele valoriza tanto esse contato que ele tem com essas pessoas, né? Não é porque ele está lá na pré-adolescência junto com esse marceneiro, vivendo junto com ele, participando da rotina do dia a dia dele, que vai ser menor do que, por exemplo, a rotina que ele tinha com a esposa dentro de casa. Ele amou os dois, mas amou de maneiras diferentes, são pessoas distintas, então o sentimento também muda, né? Claro que ele vai trazer também o repertório que ele conseguiu, a bagagem de vivência que ele teve das experiências anteriores, mas nunca vai ser igual, ou nunca vai ser maior que o anterior. Ele é diferente, mas nem por isso menor ou maior, melhor ou pior. São sentimentos diferentes por pessoas diferentes, mas o amor da mesma pessoa. Eu achei interessante também que dentro dessa história, ele lida muito bem com essas pessoas e ele não perde o contato com ninguém. Ele tem contato sim com a esposa, que depois ele se separa e vai ter uma outra vida com um rapaz que ele encontra numa aula de tênis, que ele tem uma paixão que começa platônica, mas que se torna real mais pra frente. Isso não é nenhum spoiler, né? Porque eu acho que o que vale realmente é a experiência, como você vai acompanhar essa mudança do Paul dentro do livro, essa maturidade que ele vai crescendo dentro da história, e as relações vão chegando para ele e vai fazendo com que ele realmente cresça, com que ele aumente, né? Tanto em termos de personalidade, como conhecimento de si próprio, como ele se entende dentro daquele ambiente, como ele compreende essas relações, como ele lida com essa mudança
muito rápida de desejos, de anseios, porque uma hora ele está muito conectado com a esposa, outra hora ele está extremamente desejoso desse cara que ele conhece nessa quadra de tênis. Em outro momento ele já está extremamente ligado e vinculado a essa amiga da esposa dele, a essa amiga dele também. Então isso vai fazendo com que ele amadureça o sentimento dele, que ele faça uma busca mais decisiva, uma busca mais coerente com ele próprio, mais pra frente no final. O Aciman também consegue trazer aqui dentro desse livro um teor muito forte de dia, sabe? Ele é um livro muito claro, ele se passa em ambientes paradisíacos, em praias ou em cenários que estão mais com essa fotografia, com esse modelo de composição. Então assim, ele tem um frescor muito grande. Quando você lê esse livro, você dá como se você estivesse dando uma respirada assim de frente para o mar. Eu acho que seria uma sensação muito parecida, porque ele tem realmente esse caráter mais verão, esse caráter mais claro, aberto. Então o frescor aqui é algo muito presente. E ele também faz uma ligação, uma conexão muito grande com a arte, né? No Me Chame Pelo Seu Nome, ele estava sempre correlacionado com literatura, com grandes autores, filósofos e pensadores. Aqui a gente vai percebendo com uma conexão e uma ligação maior com a música, né? Inclusive, esse nome Variações Enigmas parece que é uma referência direta a uma música. Eu não sei muito bem, eu devia ter pesquisado antes, mas eu não fiz isso. Enfim, e isso é algo muito presente dentro da história. A música vai estar sempre aqui e ela também é uma parte dessa história. Ela faz literalmente uma composição, ela é um componente dessa narrativa. Então o Aciman, ele tem esse poder, ele consegue trazer uma escrita extremamente clara, uma escrita muito fácil de absorver, muito fácil de compreender, e isso faz com que a leitura realmente corra muito rápido. Os capítulos são grandes, né? Assim, esses contos, eles praticamente não têm nenhum corte, então fica difícil você dar uma parada para retomar depois. Mas a leitura é tão simples, ela é tão envolvente que você não consegue largar o livro, não consegue terminar aquele capítulo ou aquele conto, né? Eu vou chamar de conto, eu sei que não é mais, vou chamar assim, sem concluí-lo, porque realmente elas passam voando. E eu acho até que se você fizer a leitura entrecortada, isso prejudica a sua experiência, né? Se você puder, leia um capítulo ou um conto inteiro, depois você passa para o seguinte. E faça as devidas correlações, porque sempre tem um personagem que está em um, em outro, ou momentos também que são divididos entre um conto e outro. Às vezes você está aqui no primeiro conto e você viu uma situação acontecendo, essa mesma situação ela acontece no outro conto, só que por outro lado, por outro viés, pela visão de outro personagem, ou por algum modo que a gente não tinha percebido ou não tinha tido acesso no anterior, que eu achei muito legal também. Então, uma leitura extremamente válida. Sim, eu gostei bem mais desse do que Eu Me Chame Pelo Seu Nome. Eu achei um livro bem mais completo, bem mais complexo. O Aciman aqui, ele usa muito mais recursos do que ele usou lá no Me Chame Pelo Seu Nome. Então, assim, é uma escrita mais madura. Não só o personagem principal e os relacionamentos são mais maduros aqui, por conta da idade, por conta das vivências que eles tiveram, como a narrativa do Aciman também é mais trabalhada e mais madura também, porque ele consegue colocar muitos elementos e consegue trabalhar de maneira brilhante todos eles e não deixa nada perdido, não deixa nenhuma ponta solta. Mas eu entendo as pessoas que não gostam tanto dele. Creio que muito por eles fazerem uma correlação direta, como Me Chame Pelo Seu Nome, como se esperassem algo daquilo, algo mais do que eles conseguiram ter acesso lá, o que não vão encontrar aqui. Eu ressalto sempre isso, porque é algo que realmente deve ser dito, deve ser enfatizado, mas também porque a própria estrutura é totalmente diferente, né? Ele não tem uma linearidade assim muito coerente, muito bem delimitadazinha. Ele dá alguns saltos, vai para frente, ele volta, traz personagens, tira alguns personagens. Você sente falta assim em alguns momentos de alguns personagens que ele conquistaram no anterior, como por exemplo o Manfred. Aqui quem leu vai poder lembrar e sabe do que eu estou falando. Às vezes você sente vontade de que ele retorne para a história, mas ele não volta por um motivo muito importante que é relevante para aquela história naquele momento. Então tudo está lá por algum motivo e a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho sim uma literatura extremamente válida se você tem interesse em conhecer mais e ter acesso à literatura LGBT de qualidade. O Variações Enigma é um ótimo exemplo disso, né? Então fica aí a recomendação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente pode conversar um pouco mais a respeito dele lá embaixo nos comentários.
Coloque lá o que você quiser, se você leu, se você gostou, se você não gostou, o que é que você pensa a respeito disso tudo. Dá uma avaliada também, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.